A paz do Senhor, amados irmãos, estamos neste vídeo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, em especial se tratando do nosso segundo trimestre, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estar estudando esta lição esse trimestre. E hoje, por ser o primeiro domingo, nós estaremos estudando a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá bom? Quem é o nosso mestre é o nosso pastor Douglas Batista. Daqui a pouquinho mais estaremos falando sobre ele também. Então a nossa lição de hoje, ela vai dar um apanhado geral na toda a epístola e toda a carta, apresentando o que ela vai tratar no decorrer do trimestre. E também nos dando uma visão panorâmica de todo o conteúdo da carta. Esta primeira lição também nos dará uma ideia do que estava acontecendo lá em Éfeso, o porquê dessa carta. Então tudo isso nós estaremos aprendendo a partir de agora. A lição será dividida em 3 vídeos, tá bom? Para que você possa ter o tempo para assisti-los assim quando puder, tá bom? Que Deus te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo possa agir poderosamente na tua vida de forma extraordinária. Então, a carta aos Efésios, ela é muito importante para nós. Nós citamos constantemente os seus versículos. Carta esta que Paulo vai escrever, destinada aos crentes gentios da sua época, e é claro que abrange a nós também. O nosso texto áureo desta lição diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática fala assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A Igreja, ela tem um propósito eterno. A Igreja, ela não foi instituída por Deus só para esta vida, não. Ela foi instituída por Deus visando a vida eterna, visando a salvação eterna. A nossa lição bíblica em classe, ela está registrada aos Efésios capítulo 1 e 2 e Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Com certeza você fará, você pode dar uma pausa no vídeo e fazer esta leitura. Eu vou ler somente o primeiro versículo e depois o 6 e o 7, tá bom? Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Paulo, quando chega depois da sua viagem, ele está viajando por Corinto, e ele viajando, de repente, depois de ter cumprido a sua tarefa, ele então chega a Éfeso. E quando ele chega a Éfeso, ele vai deparar com esses irmãos. E o interessante é que esses irmãos, segundo a lição, segundo o texto bíblico, eles ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Eles eram servos de Deus, mas somente pelo batismo de João. Então Paulo, quando fala para eles,
eles vão ser tocados e eles vão ser batizados no Espírito Santo. A partir daí, então, queridos, nós começaremos a desenvolver a nossa lição, que tem como objetivo geral mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E em cada tópico nós temos pontos que precisamos considerar. Primeiro, apresentar a autoria, a data da epístola. No segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Como eu disse, falando sobre o pastor, ele é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Também doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então, estaremos aprendendo com esse homem de Deus estas lições desse trimestre de uma forma muito especial. A nossa introdução, propriamente dita, vai dizer assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, quando nós estivermos estudando essa epístola, nós precisamos entender que ela vai nos conduzir ao aperfeiçoamento na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos numa caminhada e precisamos atingir essa estatura de varão perfeito. E essa epístola vai nos levar a isto, tá bom? A autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Ele, como sendo chamado Saulo, dá uma ideia que ele, sendo da tribo de Benjamim, dá uma ideia que era Saulo e Saul, tem uma ligação, tá? Então, no caso, Paulo, como a Bíblia o chama, a Bíblia vai o tratar, é porque o significado desse nome é pequeno. Enquanto Saulo ele foi solicitado, então poderíamos dizer que enquanto Saulo ele foi solicitado e depois se tornou pequeno para poder abranger a mensagem, para poder pregar a mensagem, para poder enviar essa mensagem. Então a autoria desta carta não tem dúvida que seja o irmão Paulo. E há alguns estudiosos que acrescentam também que Tíquico, que foi o responsável por levar a carta, pode ser que no decorrer ele tenha também feito alguns comentários, mas a autoria principal desta carta está sob os ombros do nosso irmão Paulo. Aí diz mais ainda, a assinatura dele, né? A assinatura apostólica. Nas 13 cartas da autoria do apóstolo, identifica-se como Paulo. Nunca Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Ou seja, ele se considerava um pequeno para falar para pequenos, para falar para as pessoas que na verdade estavam desprezadas, não tinha nada a ver com o povo judeu. Por isso, em alguns casos, eram até minorizadas. Por quê? Por não seguir a mesma fé, por não ter a mesma tradição. E alguns trechos também até considerados imundos, como aquela passagem
que Pedro vai ter aquele encontro com aquele homem. Então a gente observa com Cornélio. Então a gente observa que Paulo, então, por ser pequeno, ele teria condição, ele teria mais facilidade de encontrar acesso à vida daquelas pessoas. Então todas as suas cartas vai ter a sua assinatura. E não só a dele, dos demais apóstolos também vai aparecer a sua assinatura. Ela é uma carta que está no contexto das cartas de prisão ou epístola de prisão, porque foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Nesse caso aqui, segundo, ele estava em Roma, mas em prisão domiciliar, tá certo? Ele estava em prisão domiciliar, ele tinha condições tinha liberdade de poder escrever e enviar para aqueles irmãos que estavam com ele sempre para lhe assessorar em seu ministério. Então é uma carta, uma epístola da prisão. Ele estava em Roma nesta época, tá certo? Ele estava preso. E aqui ele fala, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. Lá no capítulo 6, versículo 20, fala o embaixador em cadeias, quando ele fala sobre a armadura de Deus. Mas isso, de qualquer maneira, vai nos dar uma ideia que por mais que ele estivesse preso, a palavra do Senhor não estava. A palavra do Senhor estava com toda liberdade para transitar no meio daquelas pessoas. Ele escrevia, era usado por Deus e enviava então essa mensagem. Mesmo preso, ele vai ter essa inspiração de Deus para poder atingir a vida de mais alguém. E em conjunto com esta carta aos Efésios, tem também a de Filipenses e a de Colossenses e a de Filemon, que foram as cartas que Paulo escreveu da prisão. A data. Sempre quando nós falamos de até mesmo autoria, datas, não se dá para bater o martelo. Não vai aparecer um teólogo que vai dizer assim, foi o mês tal, dia tal, ano tal. Sempre serão datas aproximadas, tá certo? Então, a data, diz aqui, olha, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está lá em Atos 28, 30. E diz assim, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Tá vendo? Teve uma casa, ele foi, alugaram uma casa, ele esteve em uma casa alugada e essa casa era uma prisão domiciliar, mas ele tinha liberdade de ter acesso às pessoas. E isso vai datar o ano de 60 a 62, tá? Então há uma data aproximada que possivelmente Paulo tenha escrito esta carta entre 61 e 62 depois de Cristo, tá? Tendo como Tíquico o seu portador. Paulo, embora estava em uma liberdade, entre aspas, podia receber pessoas, mas não podia sair da casa. Então aquelas pessoas que iam encontrar com ele, ele aproveitava para levar esta mensagem. Então, recapitulando aqui, a autoria da carta é do irmão Paulo, tá? Ele assina a carta leva a sua assinatura. O lugar de onde ele escreveu, em Roma, da prisão, estava preso em uma prisão domiciliar, e a data vai ser entre 61 a 62 depois de Cristo. Temos feito esta primeira parte. Eu convido a você a se inscrever no link abaixo, se inscreva, acione o sininho
e dê o seu like, tá bom? Para que nós possamos avançar com mais conteúdos para abençoar a sua vida. Daqui a pouquinho você vai poder assistir o nosso segundo vídeo, quando vamos tratar o segundo tópico, os destinatários, tá bom? Eu aguardo você até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, ou a nossa próxima conclusão desta aula, tá bom? Teremos mais o segundo vídeo e mais o terceiro vídeo para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Pois bem, vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre o destinatário desta carta, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, também a religiosidade, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Vamos lá então. A cidade de Éfeso, ela foi fundada aproximadamente em 1050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava-se no mar Egeu. E a sua rua, olha só, irmão, já para a época, a sua rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Acredito que era uma cidade maravilhosa. Inclusive, há alguns que dizem, né, que Éfeso significa desejável. Então, partindo deste nome, então era um lugar desejável. As pessoas gostavam de estar lá. Porém, nós vamos ver que Éfeso era um lugar de adoração a ídolos. Ali se adorava a ídolos. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então era uma cidade muito forte, era uma cidade que se destacava, uma cidade rica. Para a época já era uma grande metrópole, com aproximadamente 500.000 habitantes. Então era uma cidade de uma expressão muito grande ali próximo ao mar, né? Por ser uma cidade próxima ao mar, então ficava fácil, né, das pessoas irem. Inclusive ela vivia também do turismo. Muitas pessoas iriam lá para conhecer a cidade e também para conhecer, né, o templo da deusa Diana dos Efésios. As pessoas iam lá para isso, né, iam lá para conhecer, né, o templo de Ártemis. Então eles iam para conhecer. E é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, diz assim aqui, além de ser uma metrópole de 500.000 pessoas, ainda tinha o anfiteatro com capacidade para 25.000 espectadores, sem falar do estádio com pista de corrida, aonde acontecia as arenas, né? As arenas tanto de briga de animais como homens, né, que eram jogados às feras para tentar se sobreviver. Então a gente vê como era esta cidade, a dimensão dessa cidade e a importância dessa cidade. Essa cidade ela tem algo curioso no sentido de Paulo vai escrever para eles, para os irmãos, e Jesus também vai falar a esta igreja por intermédio da revelação dada a João o apóstolo. João Batista não, João o apóstolo, lá na ilha de Patmos. Então João, ele vai ter de Deus uma palavra para esta igreja.
Então nós vamos ver que era um local, né? A igreja estava no local que possuía uma influência muito grande. Como era a religião lá em Éfeso? Diz assim: a cidade abrigava o templo de Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade. Era construída em mármore e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio. Era o comércio de imagens que eram feitas, né? Imagens pequenas, imagens grandes, como a gente vê que tem aqui também no nosso país. E lá não era diferente, então as pessoas iam para comprar. E isso, por algum tempo, né? Por algum tempo, vai acontecendo, mas chega uma hora que o irmão Paulo, ele vai cheio do Espírito Santo, ele vai combater esta idolatria. O irmão Paulo, deixa eu ver aqui se eu acho aqui a referência, ele vai dizer assim, olha, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo de grande deusa Ártemis cair em descrédito e de sua própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Isso as pessoas falando porque Paulo, com seu discurso, estava acabando com a fama daquela deusa, acabando com a fama daquele templo. Inclusive, muitas pessoas estavam se convertendo. Através do ministério de Paulo, lá aconteceu uma renovação espiritual muito grande. Muitas pessoas tiveram uma fé fervorosa. Tiveram uma fé fervorosa no Senhor Jesus. Aí continua dizendo, ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Eles perceberam que a mensagem foi tão forte que aqueles homens que lucravam com aquela deusa, lucravam fazendo aqueles nichos, fazendo todo aquele material que envolvia aquela tradição daquele templo, eles viram que estava começando a perder dinheiro. Por quê? Porque a mensagem que Paulo pregava não era uma mensagem vazia. Era uma mensagem cheia da unção. Era uma mensagem cheia do poder de Deus. É esta, irmãos, a mensagem que o mundo está precisando. O mundo não precisa de uma mensagem vazia. O mundo precisa de uma mensagem cheia de Deus. E o texto bíblico vai dizer que quando aquelas pessoas se convertiam lá, eles pegavam os seus materiais, eles pegavam os seus livros de magia, tudo que envolvia aquela vida, eles pegavam e queimavam, abriam a mão. Então nós também precisamos todo dia abrir mão, de repente, de alguma coisa que nos prende, alguma coisa que pode nos afastar de Deus. Então vamos permanecer firme, vamos permanecer fiel, vamos permanecer com a nossa certeza de fé e esperança na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz que a religião lá era dominada por esse templo e por essa deusa. E alguém dizia que essa deusa Diana, ela veio dos céus. Por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, vão relatar que havia caído um meteorito e desse meteorito fizeram então a sua imagem. Então eles vão adorar como alguém que veio do céu. Na verdade, nós sabemos quem é que caiu do céu, né? Nós sabemos muito bem quem caiu do céu. O nosso Jesus, ele não caiu. O nosso Jesus, ele foi
ele foi encarnado no ventre de Maria. Mas os outros fora de Jesus sempre caem, está sempre caindo. Mas Jesus não. Jesus, ele veio, nasceu, cresceu, viveu e morreu. E os outros caem, do mesmo modo que caem, eles vão desaparecer, porque o que permanece mesmo é o Senhor. Então, a igreja de Éfeso, como funcionava? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios. Está vendo só? A ideia de Paulo também, é claro que ele foi chamado para pregar aos gentios, mas sempre a sua visão também era encontrar os judeus nas cidades aonde eles estavam. Mas percebendo que os judeus estavam com seus corações endurecidos para o evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai então levar a palavra aos gentios. E os gentios, glória a Deus, receberam esta mensagem e foram transformados pelo poder de Deus. E Paulo, na sua estratégia de missões, na sua estratégia de evangelismo, ele vai alugar, né, em uma escola deste homem chamado Tirano, ele vai alugar uma sala e ali ele vai ensinar a palavra, ali ele vai formar obreiros. Que coisa boa, quando alguém tem essa visão. Ele não olha somente para ele, eu já sei, tá bom. Ele olha para ele também, mas ele não esquece de olhar para o outro. Ele olha para o outro e fala, eu vou investir naquela pessoa. Eu vou investir no sentido de ajudar, de orientar, de ensinar aquela pessoa a alguma coisa que ele aprendeu e pode ser útil na vida daquela pessoa. Então, meu querido, você e eu, que somos líderes na casa do Senhor, somos pastores, evangelistas, ministros, líderes de departamento, esposa de pastores, enfim, vamos olhar alguém que precisa aprender alguma coisa. Vamos ver o que nós temos para ensinar essas pessoas, porque sempre nós temos alguma coisa para ensinar. Nós temos alguma coisa para ensinar. Nunca nós estamos vazios. Nunca nós não vamos dizer que nós não temos nada. Temos sim, sempre algo para ensinar para alguém. E Paulo, nesta visão, ele vai ensinar para eles algo interessante acerca do Evangelho, a ponto deles sofrerem essa transformação. Lá em Éfeso também passaram por lá obreiros como Apolo, né? Apolo ministrou ali, né? E foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também. Timóteo vai receber instrução para estar pastoreando ali. E por último, nós vamos entender que João, o apóstolo João, também passou por Éfeso. Ele esteve lá, ele teve a sua parcela também na estrutura espiritual, na estrutura basilar daquela igreja. O apóstolo João, ele participou, né? E a sua vida vai ser marcada mais tarde quando Deus lhe dá aquela revelação para entregar à igreja. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, quando ele se dirige aos fiéis em Cristo Jesus, alguém pode dizer que ele, então, não foi ele que escreveu a essa igreja, porque se foi ele que fundou a igreja, e aqui parece que ele fala de um modo meio frio, né? Dificilmente alguém que dirige uma igreja, alguém que está com o povo, que ama o povo, ele vai te dirigir de modo frio assim. Ele vai sempre falar, até de repente tem um modo errado, a minha igreja, o meu povo. É uma forma carinhosa de tratar. Mas Paulo não trata. Por que Paulo não trata? Porque Paulo, a ideia dele, não é restringir ou colocar limites a estas epístolas somente aos irmãos de Éfeso. Mas a ideia é que esta carta, que esta epístola, rodasse entre os gentios e encontrasse guarida nos corações dos gentios. Que coisa boa!
é quando alguém usado por Deus vai entender isso, né? Então ele não põe limite. E nós também, amados, nós não podemos pôr limites naquilo que Deus não pôs limite. Então a nossa vida deve ser um espelho não só para um grupinho de pessoas, mas para todas as pessoas. Que Deus possa nos orientar a cada dia, né? A fim de que a nossa vida também possa ser alvo desta bênção e alvo de alguém que testemunha o Senhor Jesus, que é testemunha do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai falar com essa igreja, né? Ele vai cumprimentar a igreja, ele vai saudar a igreja e, como eu disse, alguém pode pensar, mas ele não estava então ligado à igreja. Estava sim. Paulo amava esta igreja, só que ele estava com uma visão de campo, uma visão maior, uma visão de alcançar todas as pessoas. A ideia dele, como diz aqui, olha, era alcançar, né? Era alcançar os cristãos de maioria gentílica, de muitas igrejas daquela região da Ásia. Que Deus te abençoe, querido e querida. Chegamos ao final do nosso segundo tópico. Não esqueça, se você gostou dessa parte da lição, dê a sua curtida. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva para que possamos atingir um número maior e quem sabe estar também podendo transmitir ao vivo via YouTube esta lição. Deus abençoe, ou as demais lições, tá? Deus te abençoe. Fique com Deus e eu te aguardo para o nosso terceiro tópico, a nossa terceira aula, ou a nossa terceira conclusão, né? Nós vamos entrar na terceira aula, terminando para concluirmos esta lição, tá bom? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Amados, então vamos para a conclusão da nossa aula, para o nosso terceiro tópico, que vai falar acerca do propósito da mensagem da Epístola aos Efésios. Então, o propósito diz assim: aparentemente, a Epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo, como, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de mistérios e magias, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, Paulo está preocupado com a estrutura daqueles irmãos, para que aqueles irmãos que estão chegando no Evangelho pudessem experimentar um crescimento genuíno em Cristo, e não um crescimento, mas não o genuíno. De repente, alguém crescer mais vazio, crescer sem um conteúdo espiritual. Então, Paulo vai tratar. Por quê? Quando se diz que eles vinham, né, do mundo helênico, eles estavam vindo da sua cultura grega. E sabemos muito bem que a cultura grega ela era muito pagã. Ela tinha muita mitologia, que inclusive até hoje, os meus filhos, vocês que têm os seus filhos também, ou de repente seus netos, ouvem a programação, ouvem falar, tem joguinhos, tem filmes que falam sobre esses deuses, né, lá da Grécia. Então, era um povo muito voltado para a mitologia, para essa coisa pagã, para essa coisa de magia, né? Estavam muito voltados para isso. Mas, como eu disse anteriormente, no outro vídeo passado, não na aula, mas no outro vídeo, que muitas pessoas estavam abandonando essas práticas e estavam assumindo
uma postura, assumindo uma postura de servos de Deus. Só que a igreja de Éfeso estava correndo um risco. Qual era o risco que estava correndo? Era que eles, se não fosse cuidado, tratado, eles poderiam vir e permanecer com as suas práticas dentro da igreja. E isso iria trazer à igreja, ao corpo místico do Senhor Jesus, um prejuízo muito grande. Por isso que havia por parte do apóstolo esta preocupação de que eles tivessem de fato, um encontro com o Senhor e também que a igreja soubesse tratar essas questões. Então, eles queriam mudança, né? Porque eles viam a manifestação do Espírito Santo. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas que estão na igreja têm ou aceitam ter a mudança ou a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que vive uma vida terrível, uma vida de derrota, uma vida de engano, enfim. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia para que nós, que somos ensinadores, a igreja do Senhor Jesus, os seus membros, os seus filhos, os filhos de Deus, possam ter esse sentimento também de abandonar as práticas que possam estar trazendo ou vir a trazer algum prejuízo. Então, Paulo, preocupado com isso e entendendo a natureza dos gentios, porque os gentios, na sua natureza, sempre foi pagão, sempre foi um povo contrário à vontade de Deus, alheio à vontade de Deus. Então, Paulo, entendendo isso, então vai trabalhar essa questão, né? O propósito desta carta. Então, diz ainda que também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Tá? Então, vimos no início que era uma metrópole de 500 mil habitantes aproximadamente. Então, nesse contexto, tinha gente de toda índole, de todo caráter, de todo tipo, se é que eu posso dizer dessa forma. Como diz aqui, muitos beberrões, né? Outros imorais, até porque tinha um templo lá da deusa. E lá o culto lá era um culto à prostituição. Então era comum essa prática entre eles. Então Paulo vai resguardar a igreja disso, dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então Paulo vai tratar essa questão na vida deles também, para que eles não abrissem mão dessa graça, mas pudessem, salvo por ela, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. E ainda destaca uma preocupação com a unidade entre os judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo pleno universal redenção para ambos, né? Para o plano redenção para ambos. Deus providenciou um plano, e este plano de Deus não é para o grupo A, para o grupo B ou para o grupo C. Esse plano de Deus engloba todas as nações, todos os povos. Todas as pessoas têm em Cristo o mesmo direito. Só precisam tomar posse mediante o aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, quando se aceita o Evangelho, não tem grego, não tem judeu, não tem nenhuma divisão mais. Agora vai ser corpo do Senhor Jesus. Né?
Agora vocês são um só corpo, selado pelo mesmo Espírito, diz-nos a palavra. E ainda fala que sob esta premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, ou seja, a igreja precisava de uma presença pastoral, precisava que tivesse um pastor, a igreja precisava ter um mentor, um pastor, um líder para estar incutindo na mente daquelas pessoas a mensagem poderosa do Evangelho. Então, Paulo vai ver esta questão. Então, numa perspectiva pastoral. A perspectiva pastoral é diferente de uma perspectiva de um evangelista, porque a questão do evangelista é ganhar a alma para Jesus e depois ele vai embora. Mas o pastor não. A perspectiva dele deve ser de quê? De apacentar, de cuidar, de zelar, de ver a ovelha, ver o que ela está precisando de uma forma mais abrangente e até mais pessoal. Porque quem prega às multidões ou prega para um, mas não se detém na vida da pessoa. Mas numa perspectiva pastoral, precisa se olhar a necessidade da igreja como um todo, mas olhar também cada indivíduo. Cada pessoa tem que ser olhada por um prisma diferenciado, porque cada um é diferente do outro. Então o pastor precisa ter essa visão. Não pode querer olhar todos do mesmo modo, não. Cada um deve ser olhado de um tom diferente, de um prisma diferente, porque somos pessoas diferentes e com necessidades diferentes umas das outras. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. E também podemos classificar da seguinte forma: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, segundo a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, da adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, rapidamente, olha só, Cristo vai se apresentar à igreja como o cabeça. Observe bem. Quem é que mandava naquela cidade? Não era um homem, era uma mulher, uma deusa. Então, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça do corpo é Cristo. Tá certo? E a igreja é o corpo, mas o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E isso está definido. Aí ele vai tratar aquelas questões também do casamento. Mas não cabe entrar aqui agora. A questão do casamento, que o homem é o cabeça da casa. E a mulher deve ser submissa a este homem. Mas, no momento, não. Só uma pincelada, depois você pesquisa lá. Então, nós vemos aqui que essas temáticas vai estar subdividida, então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, desde o início, Deus sempre teve um plano de salvação para atender toda a humanidade. E esse plano de salvação
ele vai ser concluído na pessoa bendita de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não tem salvação. Então, seria necessário que Jesus Cristo viesse e a salvação nele, então, estaria completa para a glória de Deus Pai. Outra coisa, a atuação do Espírito Santo como penhor nessa experiência de salvação. Ou seja, eu e você. Eu e você. Né? Eu, você aponta para você, você, eu e você, você e eu, nós. Olha só, nós só alcançamos a salvação por intermédio de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalhou na tua e na minha. Trabalhou na sua e na minha vida. De forma a quê? A trazer para nós a salvação. E ele vai nos selar. Todos que alcançam a salvação foram selados pelo Espírito Santo. Todos foram selados pelo Espírito Santo. E por isso, ele então é o penhor, ele é a certeza. Jesus deu o Espírito Santo à igreja como penhor, e quando ele voltar, esse penhor volta para ele. Ou seja, o Espírito Santo volta para o seu lugar de origem, que é o céu. A Trindade divina. Então a certeza de que Jesus vai voltar é o penhor, é o Espírito Santo que atua na minha e na tua vida. E fala então ainda sobre a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, a separação que havia deixou de existir, porque agora não existe em Cristo vários povos, mas somente um, o seu povo que forma a sua igreja. Glória a Deus que eu faço parte desse povo e você também. Então, nós devemos adorar a Deus porque nós fazemos parte desse povo que vai morar com o Senhor. Então, na cruz, Jesus vai unir todas as pessoas. Não existe nação, povo excluído da salvação. Não. Todos em Cristo têm o mesmo direito da salvação. E ele vai dizer ainda sobre a vontade do Espírito Santo, um novo estilo de vida. E vai concluir lá no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, que é para revestirmos da armadura de Deus, para que possamos estar livres, né, das astutas ciladas, dos ataques do maligno, para que possamos resistir desses ataques. Para isso, foi fundamental que eles, né, entendessem essa mensagem. Até porque nós vamos ver que lá era comum as pessoas irem lá no ginásio para ver as guerras, para ver as lutas, para ver os homens armados, os soldados armados. Então Paulo vai usar essa figura para sinalizar para eles que o importante não era a armadura humana, o importante não era a armadura terrena, mas era a armadura proveniente de Deus, que tem como base principal a palavra do Senhor. Então, queridos, que nós possamos entender que a palavra é fundamental, que a vida é fundamental, que o Senhor Jesus, ele é tremendamente grandioso. E ele vai nos ensinar, no decorrer dessas lições, a importância dessa epístola para aplicarmos nas nossas vidas e em nossas igrejas. Que Deus continue nos abençoando de forma poderosa, de forma extraordinária. E o nosso comentarista vai concluir dizendo assim: a epístola revela um elaborado resumo de salvação e suas implicações para a vida cristã.
seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, espero que esta lição possa nos abençoar muito nesse trimestre, que eu e você possamos nos dedicar ao estudo e ensino da palavra para abençoarmos nossas ovelhas em Cristo Jesus. Porque, como fora dito, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e Deus nos chamou, nos instituiu como pregadores, como ensinadores, para ensinar as nossas ovelhas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula, que você tenha um bom aprendizado, que você possa buscar o conhecimento, que você possa se aprofundar na Bíblia. Leia toda essa carta, leia do primeiro capítulo ao último capítulo, leia anteciosamente, com cuidado, tá? Se você puder também, tem o livro vem um pouquinho mais do material também, então você vai poder estar estudando também, e vai ser uma bênção, tá bom, queridos? Então, fique com essa mensagem de hoje, com esse estudo. Se você desejar, compartilhe o conteúdo. Se você desejar, curta o conteúdo. E, se não se inscreveu ainda na nossa página, se inscreva para que nós possamos continuar melhorando e aprimorando esse canal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe grandemente. Vá nos nossos demais conteúdos que temos no canal e seja abençoado. E terminando, vai lá no botão embaixo se inscrever e se inscreva em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.